E aí, galera da internet, bem-vindos ao Jamil Giral. Eu sou o Jamil Silva e nesse episódio de hoje nós vamos falar aí sobre um problema que está apresentando no meu Synology 216 Play, que é aqui um aviso que apareceu para mim que um dos discos não está funcionando mais apropriadamente. Antes de nós falarmos sobre esse problema, eu tenho aqui para mostrar para você alguns dos meus cursos que estão disponíveis na internet, caso você queira melhorar um pouco a sua habilidade nesses itens. Aqui depois você pode clicar no vídeo e conferir, que é, por exemplo, o curso da Nikon D810, o curso do Capture One, que é a introdução ao Capture One, melhorando a iluminação de fotos com Photoshop, introdução ao Illustrator e gravação de vídeos para iniciantes. Quer melhorar um pouquinho sobre alguma dessas habilidades, de repente você pode conferir aí esses cursos. Então aqui nós temos o aviso do storage, né, que corresponde aos HDs que estão nesse meu aparelho, né, tem aqui o warning, e nós temos aqui o System Health também que tem um warning, e geralmente também ele aparece aqui nesse balãozinho de notificações, só que ele não está aqui ainda, não está aqui mais, porque eu já cliquei nele e ele já marcou como sendo lido. Eu tenho esse Synology de duas baias, que eu coloco dois HDs de 2 teras nele. Tem outros também que tem 5 baias, 5, 6 baias, e nesses aparelhos eu deixo esses aparelhos desligados o tempo todo, e os HDs também têm uma capacidade maior, entre 8 e 10 teras. Esses aparelhos são usados geralmente para arquivamento, né? Eu coloco os meus arquivos lá, como eu não uso esses arquivos o tempo todo, eu desligo para economia de energia e também para evitar que os discos estraguem. Já esse meu aparelho do Synology, ele só tem 2 baias e 2 HDs de 2 teras cada um, ele fica ligado o tempo todo, porque é nesse aparelho que eu assisto os meus filmes, as minhas séries, eu coloco lá, faço um backup temporário nele para depois levar para os outros, né, para tirar um pouco do computador, e é assim que eu uso esse aparelho. É a mesma questão, porque como ele fica ligado o tempo todo, são só 2 HDs que ficam ligados, então isso economiza mais energia e também quando estraga fica mais fácil você trocar o aparelho, porque um HD de 2 teras é muito mais barato do que um HD, por exemplo, de 8 teras, 10 teras. Então, como esse meu aparelho aqui já mostrou o aviso de que alguns dos HDs estão estragados, então significa que ele ainda não estragou de vez, porque se ele tivesse estragado de fato, o Synology estaria piscando as luzes com bip, né? Porque isso já aconteceu comigo uma vez, de um dos HDs ter estragado de fato. Então, na realidade, é só um aviso que o HD às vezes apresenta algum problema mecânico, algum problema de software que impede o seu funcionamento de 100% com segurança. Então, vamos ver aqui. Vamos aqui clicar no System Health. Quando eu clico aqui, eu vejo a informação, inclusive tem um artigo aqui, se você clicar, ele vai te ensinar detalhadamente como trocar o HD, né? Então, cada modelo varia um pouquinho da forma como é que você vai trocar. Mas aqui nós temos aqui, por exemplo, o Synology, eu tenho aqui o HD1, que tem a mesma capacidade do HD2, ele está em situação crítica. Então isso ainda ele está funcionando, os dados são arquivados nele, né? Mas ele só avisa que ele pode estragar a qualquer momento. E se você de repente quiser evitar a perda de algum dado, você deve trocar esse aparelho. No meu caso, eu não faço isso porque os dados que ficam nesse aparelho são dados que eu geralmente tenho em outros, né? Mas como eu tenho aqui 2 HDs e o outro está em uma situação boa de saúde, então os dados estão sendo arquivados aqui no HD2, né? E os mesmos dados estão sendo gravados também no HD1, porque eu uso o sistema de redundância. Então, eu não tenho tanta necessidade assim de trocar o HD agora. Realmente eu posso esperar esse HD queimar. Agora, se eu não usar o sistema de redundância, se eu usasse esses 2 HDs como se fosse um disco só, para ter uma capacidade maior, como por exemplo, em vez de 1.8 eu teria 3.6, aí sim eu já deveria ter trocado esse meu HD há muito tempo atrás, né? Porque se ele estragar nesse sistema, quando eu tenho os 2 discos funcionando como um disco só, para eu ter mais espaço, aí assim o HD morrer, eu vou perder todos os meus dados. Aqui, como os dados estão sendo gravados simultaneamente nos 2 HDs, assim que um dos HDs acabar de vez, né, os dados estarão salvos no outro HD. É claro que isso pode acontecer algum problema, pode acontecer, a gente corre um certo risco, às vezes não ser 100% certo, mas
A teoria é assim, isso já aconteceu comigo, né, de um dos HDs terem queimado, e eu substituí esse HD e imediatamente os dados foram repassados para o outro, eu não tive perda de nada. Então eu me sinto até bem seguro, inclusive usando o disco enquanto ele está nessa situação crítica, né, porque ele não estragou 100%. Vamos aqui clicar no HD SSD, aqui você vê novamente, né, vamos aqui clicar nele, qual é o HD que está com problemas. Então, como o Synology está normal, as luzes estão normais, não tem nenhum bip, isso indica que o HD ainda está funcionando. Mas de repente, se eu quiser começar a fazer a substituição desse HD, eu vou aqui, Locate Drive, ele agora está com a luz amarela. Assim que eu clicar aqui, ele vai ficar aqui por 1 minuto, né, ó, vamos aqui localizar. E agora ele vai mudar da cor amarela para a cor laranja. Aí eu vou saber agora qual que é o drive que eu preciso trocar. Aí de repente eu desligo o aparelho, né, e tal, para fazer essa troca. Mas antes de desligar o aparelho, eu vou vir aqui na ação e vou mandar aqui desativar esse aparelho, né? Então eu vou clicar aqui, que eu entendo que ao selecionar esse aparelho ele poderá ser removido, né, e tal. Aqui eu marco o OK, assim que eu marcar o OK, ele será tirado do BIOS e vou ficar só com um HD. Então aí eu desligo o aparelho e assim que eu desligar o aparelho eu substituo o HD e ao substituir o HD depois eu venho aqui na ação e vou mandar fazer o acréscimo dele no pool para que eu tenha novamente aí os 2 HDs. Então, mas no meu caso aí eu ainda vou esperar um pouco mais, porque se ele tivesse estragado 100%, o aparelho estaria emitindo um bip, né? Bip, 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 como foi da última vez que estragou, as luzes estariam todo piscando, né? Então, ainda eu vou esperar um pouco mais, até mesmo para economia, para não precisar ficar trocando os HDs, para economizar. É uma economia que ainda eu posso dar o luxo, porque os meus dados estão sendo gravados no disco 1 e também no disco 2. Então, se um disco morrer, eu tenho os meus dados salvos aí no outro disco. Eu deveria trocar, por exemplo, se o disco 2 estivesse também com uma situação crítica, ou se eu estivesse usando os 2 HDs como se fosse um só, para que eu tivesse mais espaço. Então, assim que o drive estragar de vez, eu vou fazer outro vídeo, e nesse vídeo eu vou mostrar para você como eu vou fazer a substituição desse HD e como eu vou fazer o sistema aceitar, né, colocar esse HD dentro do storage pool dele, né, que nesse caso eu vou ter 2 HDs, servindo aqui como redundância para que os dados sejam gravados tanto um como no outro. Então, por hoje é só, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que essa informação tenha sido útil para você. De repente, quem sabe você não ajuda o canal, você ajuda muito o canal quando você se inscreve no canal, de repente você marca um like no vídeo, né? Isso ajuda bastante o canal, isso não te custa nada e para o canal é muito importante. Isso marca lá as metas de like lá do YouTube e o vídeo passa a ter mais alcance para as outras pessoas. Então, espero ver você em um próximo episódio. Bye, bye!